Graça e paz, irmãos, eu estou aqui para compartilhar uma palavra para o seu coração e eu tenho certeza que o Espírito vai animar o seu coração neste dia. Nós vamos ler uma palavra que está lá em Romanos, capítulo 8, verso 12 ao 15. Diz assim: Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Queridos, essa palavra que eu quero compartilhar, ela tem o tema de o Espírito que nos torna filhos. Por quê? Eu acredito que um dos grandes desafios que nós temos hoje é assumir, é crer nessa verdade que nós somos filhos de Deus e que nós venhamos nos posicionar nesse lugar que o Senhor nos chamou como filhos. Nesses dias de pandemia, eu percebo que o inimigo tem tentado tirar essa verdade de nós. Por quê? Porque quando nós abrimos mão dessa verdade, nós somos guiados pela nossa natureza humana. E a nossa natureza humana, além de nos conduzir ao pecado, ela nos leva a ser enganadas pelos nossos sentimentos. E eu quero que você entenda algo hoje. O nosso sentimento, ele trabalha contra a fé. Ser guiado por sentimentos da nossa natureza humana é extremamente perigoso. Porque em momentos de crise é comum as pessoas pensarem que Deus as abandonou, que Deus as destituiu da posição de filhos, que Deus não as ama mais, e aí elas focam a sua visão no problema, nas circunstâncias, e isso reduz a obra de Cristo e o seu poder nas nossas vidas. Veja bem o que diz o texto: se vivermos pelo Espírito de Deus, e esse viver é um ato contínuo pela fé, nós enfraquecemos a nossa carne, e o resultado disso é a vida em Deus. Queridos, nesse estágio, quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós temos a promessa de que somos seus filhos, como nós vimos no verso 14. Ser filho é um estado consciente e é uma chave poderosa em Deus para que nós possamos passar as crises que nos sobrevêm. Porque todo filho que crê que tem um pai amoroso e atuante tem a garantia de que será cuidado e protegido por ele. Perceba ainda que no verso 15 o Espírito fala que ele não nos dá espírito de escravidão e não nos faz com que tenhamos medo, mas pelo contrário, ele nos torna filhos e pelo poder dizemos com fervor: Pai, meu Pai. Se você confessou Jesus como Senhor, você é filho dele, então você tem um pai. Então se livre de todo sentimento de medo e orfandade que o inimigo lança nos tempos de crise, nas nossas vidas, porque o que Deus tem para nós são coisas maravilhosas, é nos alinhar no seu propósito. Você não é filho apenas por uma formalidade escrita, ouvida ou mentalizada positivamente, mas é algo que tem implicações práticas. Filho é alguém que é amado, aceito, perdoado, direcionado, orientado, consolado, abençoado, corrigido e suprido
pelo Pai. Então não deixe que o medo bloqueie o fluir das verdades do Espírito na sua vida. Não deixe que o medo domine você, porque você tem um Pai e você é filho de Deus. Mergulhe profundamente na presença do Espírito e assume essa verdade, porque Deus tem grandes coisas para você. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.